Olá, Vanusa, bom dia a todos da TV O Dia, bom dia a você que está sempre ligadinho aqui no nosso canal para aprendermos cada vez mais sobre a importância da comunicação e da oratória. E hoje nós vamos falar sobre esse livro de Dale Carnegie, Como Falar em Público e Influenciar as Pessoas no Mundo dos Negócios. É um livro que vai te trazer informações preciosas para que realmente você possa ter uma oratória de impacto, aquela que realmente faz a diferença. Então a arte de comunicar bem precisa de técnicas, de ferramentas, e esse livro escrito por Dale Carnegie na década de 30, quase 100 anos, é super atual e foi um dos primeiros livros que eu li sobre oratória ainda na década de 90. E vamos então para as dicas de hoje que eu trago aqui para vocês. Como frase inicial, eu trago essa frase aqui do Jax. Saber se expressar é um ótimo requisito para quem deseja se destacar na carreira profissional. Você sabe se expressar bem? A Vanusa falou agora há pouquinho. Você é aquela pessoa que busca trabalhar essa habilidade de falar com elegância, com eloquência, de maneira calma, segura, sem erros. Tudo isso faz você conquistar e influenciar as pessoas, vender mais, se relacionar melhor. Por isso que é muito importante você buscar um mentor, um professor, um curso, ou você mesmo buscar essa ajuda, mas desenvolva essa habilidade de comunicar. Vamos para as dicas de hoje que estão aqui no livro do Dale Carnegie. Ele diz o seguinte, que os princípios fundamentais são esses. Você precisa ser uma pessoa autêntica, você tem que ter um propósito claro, tem que demonstrar empatia e também tem que ter entusiasmo. Uma fala sem entusiasmo é uma fala sem vida, sem graça. Se você não se conecta com as pessoas com empatia, você também não vai ter aquele desenvolvimento melhor, aquela sintonia. E é importante também você saber o que você vai falar, ter um objetivo, ter um propósito com muita autenticidade, ser genuíno. A próxima dica que eu trago para você tem tudo a ver para que você realmente possa seguir todos esses exemplos do Dale Carnegie. Vamos para o próximo slide. Tudo isso é para que você se prepare. Você não entra num auditório, num discurso, aqui na TV, sem se preparar. É muito importante você fazer uma pesquisa, conhecer bem quem é o seu público, estruturar bem a sua mensagem com início, meio e fim. Já assistiu alguma apresentação que a pessoa começa a se perder? Ela começa a falar uma coisa, de repente passa para outra, então ela não consegue se conectar. E tudo isso tem que ser praticado repetidamente. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que ultimamente eu faço atividades físicas. E se realmente eu quero ter um resultado melhor, eu preciso ter uma disciplina, preciso ter um foco. E tudo isso todos os dias. Da mesma forma, é uma boa oratória. Você precisa treinar, você precisa praticar todos os dias, pesquisando, estudando bem o que você vai falar para realmente impactar. Vamos para as próximas dicas no próximo slide que traz exatamente as técnicas para que você possa conquistar a confiança do seu público. Passe credibilidade. Como é que as pessoas vão acreditar em você se você não demonstra conhecimento e experiência sobre o assunto? Você precisa também ser uma pessoa confiável, ou seja, você tem que ser consistente e cumprir aquilo que você vai prometer. Tem que mostrar também integridade. Quando você mostra essa integridade, você mantém os valores éticos e isso é muito importante para que você seja transparente na hora de falar. E também tem que ter a questão do carisma, gente. O carisma é envolvente, porque quando você demonstra essa presença de palco, não é andar sorrindo o tempo todo, mas o carisma ele faz com que a sua apresentação seja muito mais leve e muito mais autêntica. Vamos para as próximas dicas que estão aqui no livro do Dale Carnegie. Esse livro é sensacional e ele fala muito também sobre a linguagem corporal, porque o seu corpo ele não apenas fala, o seu corpo ele grita. Então ele mostra que você precisa ter uma postura ereta, elegante, demonstrar gestos expressivos de acordo com aquilo que você vai falar, ter um contato visual com todas as pessoas de um auditório, de um palco, de uma sala de aula e também ter cuidado com as expressões faciais. Tem gente que não se cuida com relação a isso e às vezes faz muita careta ou fica muito sério. Sabe aquelas pessoas que ficam sérias falando sobre um assunto muito agradável, feliz, mas ela muito sisuda e às vezes não vai criar uma sintonia. Então relaxe, seja natural. Ele fala muito sobre isso. A naturalidade faz com que as pessoas consigam se envolver com você. Então quando você tem gestos que sejam naturais, espontâneos, convincentes e de acordo com aquilo que você vai falar, fica muito mais interessante. Por exemplo, quando eu falo daqui para frente, há um tempo atrás, eu trago aqui 3 exemplos para você. Então eu estou utilizando minhas mãos, os meus gestos de acordo com aquilo que eu falo. Então a linguagem corporal é muito importante. A próxima dica, no próximo slide, fala sobre as estratégias que ele diz aqui para que você possa superar esse medo de falar em público.
Você já fez uma visualização positiva? Como é isso, professor Jackson? É quando você imagina a sua apresentação, o sucesso da sua apresentação em qualquer situação, seja ela online, seja ela presencial. A outra dica que ele coloca é que você precisa sempre buscar feedbacks de pessoas que já conhecem sobre a comunicação, sobre a oratória, que podem dizer para você: será que você tem vício de linguagem? Se movimenta demais, para frente, para trás? Esse fim de semana eu dei aula numa pós e eu vi alunos que às vezes sobe, desce, se movimenta demais assim para um lado e para outro, eles não ficam de uma maneira muito natural. Mas por quê? Muitas vezes é porque não conhece a técnica, e aí você entendendo como é que faz, fica muito mais interessante. Também ele fala no livro que você precisa trabalhar a sua respiração. É muito importante ter uma respiração consciente antes de começar. Mantenha calma, mentalize coisas boas, faça uma oração, faça uma prece, logicamente tem que saber bastante sobre o assunto, e pratique constantemente. Essas estratégias para superar o público, de ter um feedback, de se gravar, de pedir alguém para dizer como que você pode fazer. Fala muito rápido, fala muito devagar, tem vício de linguagem, corta esse né, tipo assim, tá certo, fala de uma maneira espontânea, tudo isso vai fazer com que você comece a melhorar. Não fique chateado com quem quer o seu bem, com quem diz que você precisa melhorar de alguma maneira. Se você está muito rápido, está muito devagar, então a sua roupa também não está legal, aceite esses conselhos para você impactar da próxima vez. Vamos para as próximas dicas aqui do Dale Carnegie. Ele fala que nós podemos também construir narrativas de maneira envolvente. É muito importante quando você tem uma abertura impactante, quando você tem uma estrutura bem clara, quando você conta boas histórias. Ele fala muito sobre isso. Você é um bom contador de histórias, mas você consegue empolgar as pessoas. Toda apresentação, palestra, discurso, até mesmo uma venda, se você conta boas histórias, você consegue envolver as pessoas. E tenha também, ao final da apresentação, uma conclusão memorável, inesquecível, aquilo que vai ficar na mente das pessoas. Porque quando você termina com uma mensagem impactante, elas vão lembrar também de você, da mesma maneira que você começou. Comece como uma bala e termine como canhão. Eu falo muito isso para os meus alunos, para as pessoas que chegam ao CPJAX, exatamente para aprender mais sobre a comunicação oratória. E nós temos um método chamado Método Copan, que ensina tudo isso, para que você realmente possa aprender mais. E tem um curso online só sobre isso. Se você quer saber mais, entre em contato comigo. Mas vamos para mais dicas que o Dale Carnegie traz aqui. Ele fala de erros comuns que você não deve cometer. Sabe aquela pessoa que lê tudo, todos os slides, palavra por palavra, aquela pessoa que não consegue ter uma boa gesticulação, que ultrapassa o tempo, que é um dos erros que eu mais vejo nas apresentações por onde eu vou, em congressos, em faculdades. As pessoas falam demais, ela tem um determinado tempo e acaba ultrapassando. Isso é terrível. Você tem que colocar tudo certinho, para isso tem que ter treino, tem que ter um planejamento. Também tem gente que se distrai com muita facilidade, e aí fica, como é que eu ia falar mesmo? E espera aí, deixa eu lembrar, isso não é legal, então você tem que buscar essas informações. E quando der um branco, eu te ensino depois. E também, cuidado com o seu tom de voz. A apresentação é um conjunto de ferramentas. Se você não tem palavras corretas, não tem uma boa concordância, se você tem um tom de voz exagerado, fala baixinho demais, muito monótono, tudo isso vai impactar na sua apresentação. E não basta apenas se apresentar, você precisa impactar. Vamos para a próxima dica que ele traz aqui no livro do Dale Carnegie. Dicas para que você possa se conectar também de maneira emocional. Ele diz no livro que 93% da comunicação é o não verbal. Seus gestos, seu corpo, sua postura, a sua forma de vestir, as pessoas estão atentas a tudo isso. 75% as pessoas ficam mais ligadas em você quando você conta boas histórias. E 68% quando você tem aquele engajamento visual, de olhar para as pessoas, de ter simpatia, de conversar, de trocar ideias. Tudo isso vai ajudar, seja você padre, professor, pastor, influenciador, não importa. Se você consegue reter com boas histórias, uma boa comunicação, verbal, não verbal, um tom de voz adequado, você vai conseguir se conectar emocionalmente. Lembrando-se sempre de contar boas histórias. Na próxima dica para concluir do livro do Dale Carnegie, ele fala exatamente como nós podemos finalizar. Você precisa transformar sua comunicação numa influência, ou seja, inspire para uma ação. O que elas vão fazer depois de sua apresentação, de sua palestra? Elas têm que comprar um produto, um serviço, elas têm que fazer alguma coisa, tomar uma decisão, fazer atividade física. Seja consistente, ou seja, mantenha coerência no que você fala e também na sua expressão corporal. E busque ter sempre a excelência, gente. Aprimoramento é
contínuo. Quem quer impactar nunca perde uma oportunidade de se aprimorar. E construa bons relacionamentos. Isso é muito importante porque quando você finaliza uma apresentação, você se conectou com as pessoas, você vai construir novas conexões, vai conhecer novas pessoas que vão te procurar, vão entrar lá no seu site, na sua rede social, mandar uma mensagem para você no WhatsApp, enfim, porque você conseguiu ali conquistar através da comunicação e da boa oratória. Tudo isso e muito mais você encontra nesse livro. E a minha dica final é do Rubem Alves, esse cara é sensacional. E ele diz o seguinte: sempre vejo anúncios de oratória, mas eu nunca vi anúncios de escutatória. Então todo mundo quer aprender a falar bem, mas ninguém quer aprender a ouvir. Antes de você falar, você precisa também saber ouvir. Isso é muito importante, gente. A escutatória é muito interessante. Eu trago 2 dicas de livro do Dale Carnegie para você, que é exatamente esse aqui, Como Falar em Público e Influenciar no Mundo dos Negócios. Procure esse livro. Foi um dos primeiros livros que eu li ainda na década de 90. E o outro livro dele é exatamente um livro muito importante que fala como falar em público e encantar as pessoas. São 2 livros diferentes e eles vão fazer com que você realmente consiga impactar bastante. Tudo isso você encontra na minha rede social, @Professor Jax, sobre cursos, palestras, mentorias, porque não basta apenas falar... Tem que impactar. Gostei! Bom dia! Primeiro quero agradecer a você, dizer que toda quarta-feira a gente tem um encontro marcado aqui com o Jax, trazendo essas dicas. Ele está impactando, porque ele está te incentivando a ler livros, partir para o conhecimento e, obviamente, partir para a sua oratória de uma forma diferenciada. Se você tem esses vícios, se você não consegue mesmo com a leitura, busque o profissional. Exatamente, não é isso? Porque se realmente ela quer ter um nível melhor, ela precisa buscar essa ajuda. Verdade, porque não basta apenas falar. Tem que impactar.